Olá pessoal, bem-vindo à semana 5. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre limitações e conclusões ou considerações finais. Como limitações, a gente sabe que nem todo estudo é perfeito, nem tudo a gente vai conseguir organizar de forma metodológica, temporal, em forma de contexto. Algumas regras estatísticas, algumas formas estatísticas, algum procedimento estatístico a gente não consegue relacionar ao que a gente encontrou com os dados. Então, tudo isso origina quais são as restrições, ou seja, quais foram as limitações que foi desenhada a sua pesquisa. Então, limitações são os fatores que impediram o seu estudo de alcançar uma abrangência maior, uma interpretação maior, uma generalização ou uma aplicação dos resultados. E algumas pessoas sentem muita dificuldade em apresentar quais são essas limitações, porque dá a impressão que o seu trabalho não foi bem feito. E é justamente o contrário. Quando a gente apresenta as limitações, ele vai moldar, vai demonstrar que você, pesquisador, tem consciência do limite, da amplitude do seu trabalho. E mais do que isso, você demonstra qual foi o limite das afirmações que você também colocou no seu trabalho. E aí, entenda-se por limite de afirmações, como é que foi o alcance e como é que foi alcançado também essa inovação ou esse elemento a mais acadêmico, empírico que você está originando no seu material. As limitações podem ser várias e é importante você conhecê-las para poder observar qual é o que foi encontrado na sua pesquisa. As limitações podem ser amostrais, podem ser instrumentais, podem ser temporais, podem ser éticas operacionais, podem ser teóricas. Então, a gente vai ver cada uma delas e como a gente pode redigir melhor as limitações no seu trabalho, TCC, numa pesquisa que a gente está fazendo, numa dissertação ou numa tese. Então, as limitações amostrais, o que é que se refere? Como é que foi o tamanho de sua amostra? Se a sua amostra foi probabilística, não probabilística, se teve homogeneidade ou heterogeneidade, se a sua amostra foi pequena, qual foi o erro de detectação de diferenças significativas? Se sua amostra foi por conveniência, acessibilidade, não probabilística, por que que isso aconteceu? Se suas amostras foram muitas homogêneas, ou seja, restringir somente a alunos de mestrado e doutorado de um determinado PPG, Programa de Pós-Graduação. E aí isso se concentrou numa faixa etária, no extrato socioeconômico. E o que é que vai acontecer? A gente não vai poder reaplicar, não vai poder generalizar essa observação do seu fenômeno em diferentes contextos. Já a limitação instrumental, o que é que significa? É do seu método e dos seus instrumentos de coleta de dados. Questionário com perguntas muito fechadas, com frases muito complexas, com poucas questões, entrevistas semi-estruturadas que vai ser observado o viés do entrevistador, o viés do pesquisador. Às vezes o entrevistado ele está numa situação vulnerável, por imposição, por medo, e aí vai se sentir com maior dificuldade de se expressar. Alguns instrumentos também podem ter calibração que não seja legal, ruído nos dados, algumas escalas que não foram validadas e aí você está utilizando. Então, essas são as limitações instrumentais. Já as limitações temporais significa qual foi o recorte de tempo que você utilizou no seu estudo. Eu quero trabalhar com COVID. Se eu retirar o momento que aconteceu a pandemia, a gente não vai observar essa inferência, essa observação na sua pesquisa. Ou seja, foi uma restrição que você não pensou, mas que vai fazer esse estudo que você está pretendendo fazer não ter uma representatividade muito forte quando você apresentar os elementos finais.
Então, quando você fizer esse recorte temporal, eu vou estudar os 5 últimos anos, os 10 últimos anos, para fazer estudar arte, um SOTA, para fazer uma revisão bibliométrica, para fazer uma revisão sistemática. Então, veja qual é o tempo que você precisa para mostrar aqueles fenômenos que são cíclicos, que são sazonais e que podem influenciar no seu resultado. Aí eu quero utilizar a inteligência artificial. Qual foi o período que de início que teve maior participação das pessoas, indivíduos, a utilizar a inteligência artificial? Quero observar a fibromialgia nas mulheres. Qual é o tempo que você vai colocar, os últimos 30 anos, 20 anos, para apresentar dados mais robustos, fazer análises causais, para eu encontrar a representatividade final dessa minha amostra, desse meu evento, desse meu fenômeno? Então, muito importante a gente verificar quanto tempo eu vou colocar para ajustar a temporalidade com a ocorrência do fenômeno. A minha limitação também pode ser teórica. O que é que significa isso? Não tenho material disponível para explicar o meu fenômeno. Muito cuidado com isso, porque nenhuma teoria é completa ou abrangente, ou que não tem muito material sobre isso. Provavelmente tem algum material, mas se mostra insuficiente na nuance que você está observando o fenômeno. Então, explique melhor essa limitação teórica e não coloque somente que foi encontrado pouco material com relação ao que você está estudando. Então, observe todas as variáveis. Se tiver, por exemplo, um fenômeno maior com 3 ou 4 fenômenos menores, explique os 4 ao mesmo tempo, para que não deixe o seu estudo com fragilidade teórica. Mas essa limitação teórica que você encontrou, que é a sua lacuna, aponte o caminho para o desenvolvimento daquele construto, daquela teoria no fenômeno que você está observando. A outra limitação que eu falei para vocês podem ser ética operacional. O que é que significa isso? Eu tenho a restrição de acesso, aquela pesquisa deixa a pessoa com uma vulnerabilidade em relação à pergunta. Aquela pesquisa ela vai trazer uma restrição de entendimento, aquela pesquisa vai ser com dados biométricos da pessoa. Então, é importante passar por um comitê de ética para que você, a partir desse comitê de ética, não tenha nenhum impedimento em relação a como operacionalizar a sua pesquisa. Tem algumas limitações no uso de questões, de não uso de questões de comitê de ética, e vocês podem observar na resolução 510 de 2006, quando ele fala quais são os tipos de pesquisa de trabalho que não precisam passar por comitê de ética. Geralmente são as pesquisas censitárias, que vai perguntar a respeito de dados mais amplos, sem nenhuma restrição ou sem nenhuma pergunta que vá deixar o entrevistado em uma situação tão vulnerável. E aí, para a gente redigir as limitações, a gente primeiro tem que fazer uma crítica em relação ao nosso trabalho. Exemplo, foi difícil escolher a minha amostra? Foi difícil encontrar a lacuna científica? Foi difícil utilizar os testes estatísticos para observar a homogeneidade e a heterogeneidade? Foi difícil contextualizar o meu fenômeno? Eu consigo ter informações públicas em relação ao meu contexto, à minha argumentação? Eu consigo encontrar uma lacuna nem material que seja mais fácil de eu utilizar as expressões? Quando eu estou utilizando o meu questionário, que veio de um outro autor, de uma outra pesquisa, as expressões estão na linguagem do meu fenômeno? As expressões já foram traduzidas para o português? Tem alguma linguagem que é destrutiva em relação ao reconhecimento daquele fenômeno?
E aí, nesse caso, eu preciso passar pelo comitê de ética. No comitê de ética demorou muito. Quando eu fui fazer a aplicação do questionário ou na entrevista semi-estruturada, eu ficava muito tempo esperando. Quanto tempo demorava a minha entrevista? E aí, cada limitação provavelmente vai apontar para uma pesquisa futura, uma sugestão de pesquisa futura. E aí você vai encontrar não somente a fragilidade, mas você vai divulgar no seu trabalho qual foi a superação da fragilidade, da sua limitação, da sua restrição. Então, nada de ficar reclamando em relação a como você não conseguiu organizar a sua pesquisa. Limitações são restrições que estão ligadas a futuros estudos. E isso é importante porque vai dar o avanço da agenda da pesquisa na sua área. Então, outro pesquisador que pegar o seu material, que lê o seu material, vai encontrar quais foram as limitações declaradas, discutidas, e aí vai avançar nesse fenômeno, porque ele não vai mais repetir essas restrições. Então, o que é que a gente tem que colocar também? É sempre esse reconhecimento de como eu avancei nas fronteiras teóricas e empíricas através dessas limitações. Então, quando a gente observa as limitações e escreve as limitações, vai aumentar a credibilidade do estudo, vai favorecer melhor a transparência da sua pesquisa, como a gente já conversou, vai orientar para pesquisas futuras, vai auxiliar outros pesquisadores e o mais importante, pessoal, vai delimitar qual é o alcance da sua pesquisa, dos seus resultados. Então, é muito importante a gente colocar as limitações. Com relação às limitações ainda, a gente falou dos tipos, mas a gente também pode observar as limitações em pesquisas qualitativas, quantitativas, revisão da literatura. O que é que se fala mais quando a gente trabalha os três? Quando a gente está em pesquisa qualitativa, a gente encontra muito nos trabalhos que as limitações estão relacionadas à baixa quantidade de questionários, mas isso é uma característica de trabalho qualitativo. Também se fala muito de falta de profundidade e de abrangência, não consegue se generalizar em pesquisas qualitativas. Outra limitação também que o pessoal fala muito em pesquisa qualitativa, contexto é específico, geralmente a interpretação do pesquisador, o número de entrevistados é reduzido. Então, isso são geralmente as limitações em pesquisas qualitativas. Pesquisas quantitativas, geralmente, quais são as limitações? Tamanho da amostra, margem de erro da amostra, tamanho da população, se tiver perdas amostrais, homogeneidade, heterocedasticidade, viés da resposta, ausência de variável de controle, amostras que eu não consigo utilizar dados paramétricos, aí eu vou ter que utilizar os dados não paramétricos, perdas de dados, porque se uma pessoa não responder o questionário de uma forma completa, aquele questionário que tiver 2 ou 3 perguntas sem respostas, eu vou ter que retirar. Aquele questionário que tiver a mesma resposta, sempre eu vou ter que retirar. E aí isso também é uma limitação que geralmente se destaca muito em pesquisa quantitativa. Limitação em revisão sistemática. Base de dados em idiomas que foram incluídos ou excluídos. O período de busca, às vezes as palavras-chave que você utilizou, os operadores booleanos, os critérios de qualidade de exclusão. Então, vejam se houve restrição de método, de amostra, de tempo, dificuldade para coletar dados, quais foram as variáveis que representaram maior restrição quando as pessoas responderam, se os resultados podem ser generalizados, se foi fácil ir atrás da sua amostra, quanto tempo isso durou, quanto tempo durou a sua entrevista, a sua pesquisa, e aí coloquem todos esses elementos nessa parte que significa limitações. Mas
ao mesmo tempo que a gente precisa colocar, a gente também tem que pensar que é um texto curto, simples, claro. E geralmente a gente coloca em artigos na parte das considerações finais. Tese e dissertação a gente também coloca nas considerações finais, mas em subitem, subcapítulo, somente destinado às limitações da sua pesquisa. E aí a gente vai também, nessa semana 4, no próximo vídeo, a gente vai discutir um pouquinho sobre considerações finais.